Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem? Espero que tiveram um mês de muita harmonia e que possam continuar progredindo. Nosso propósito aqui é poder juntos construir um lugar melhor para poder se viver. Thanks. O nosso conteúdo de abordagem de hoje é sobre uma história fictícia do Bob e do Silva, carisma, cidadãos radicais versus os idealistas, como sobressair da crise, situação política brasileira, combate à Zika, possíveis causas da microcefalia, terrorismo biológico, Monsanto, um perigo iminente à sua saúde, cientologia e as novas modalidades de crime na era da modernidade. Hoje eu gostaria de começar com uma história, ou melhor, duas histórias para refletirmos. O Bob e o Silva eram dois jovens pobres que tiveram carisma e foco, e ambos tiveram sucesso na sua vida. As famílias desses dois jovens são de origem humilde. O Bob cursou faculdade de Direito com muito esforço, e a força de vontade aliada ao espírito de liderança tornou ele um dos homens mais poderosos do mundo. O Silva também foi um rapaz batalhador, sempre soube liderar e tinha boa retórica. Apesar de não possuir grandes estudos, era um jovem persistente e nunca desistiu do seu sonho. Apesar de muitas semelhanças, existiam algumas diferenças que fizeram duas histórias com desfechos diferentes. Enquanto o Bob continua liderando as forças de uma economia enfraquecida, que em poucos anos fez mudanças significativas sobre sua gestão, e hoje podemos dizer que o Bob contribuiu para aumentar o poder de consumo das pessoas do seu governo. O Silva também fez mudanças significativas na sua gestão. Conseguiu tirar muitas pessoas da extrema pobreza e ofereceu poder de compras para muitos que não havia sequer condições de se alimentar bem. Talvez a astúcia era a virtude do Bob e a inocência foi o erro do Silva. Enquanto o Bob deixa um legado de melhorias e soube tomar decisões difíceis num prazo curto, o Silva não soube estancar as feridas. Ao invés disso, comprometeu toda a saúde econômica que vinha cultivando. Hoje podemos ver que o legado do Silva sofreu perda significativa na sua imagem e ética. Talvez a doutrina e a ética eram grandes diferenças entre os dois. Muitas vezes o poder emanado de uma única pessoa ela pode ser contingente ou ao mesmo tempo fatal para uma nação. Você tem duas possibilidades sobre esta perspectiva econômica que estamos passando. Se você for uma pessoa radical, seria melhor buscar um país mais estruturado para fugir dessa crise. Agora, se você for uma pessoa idealista, este é o momento ideal para fazermos a mudança e juntos sobressairmos da crise. Também tem aqueles que ficam aí sentados, esperando e clamando. Mas eu sei que este não é seu caso, por isso eu fico com somente as duas primeiras. Sozinho é bem provável que não tenhamos força suficiente, mas diferentemente, quando um grupo visa o mesmo propósito, e este grupo ganha força espalhando esta união, podemos dizer que em pouco tempo, esta força de vontade por melhorias possa ser potencializado. Não adianta criticar ou culpar o governo. Agora pode ser o PT, se o PT cair pode ser o PMDB, ou talvez a ditadura, ou quem sabe uma nova eleição. Mas enquanto ficar esperando por essas incertezas, podemos nos unir nossas forças e mudando as coisas com pequenas atitudes. Faça pequenas melhorias na medida do possível. Da mesma forma, é o combate ao mosquito da Aedes aegypti. Se o governo realmente se preocupasse com o bem-estar da população, a ação do combate deveria ter começado antes do carnaval para que os foliões possam aproveitar bastante e podia até ter atraído mais o turismo. Ainda não é tarde.
mas eu creio que a epidemia do Zika tomou uma dimensão que foi até possível tirar o foco da nossa economia e política. Mas a questão é, o Zika vírus realmente é o vilão da microcefalia? Relatos de casos de Zika fora da região Nordeste não têm apresentado o aumento de casos da microcefalia. Existem suspeitas de que sejam a larvicida utilizada para tratamento de águas daquela região. Outros evidenciam de que pode ser a vacina aplicada ao surto do sarampo no Nordeste que teve no ano passado. Segundo os médicos, a vacina tríplice contém a vacina contra a rubéola, que por sua vez é uma das causadoras da microcefalia. Uma das prováveis causas é que as mulheres vacinadas tiveram a gravidez durante a incubação do efeito da vacina, que por consequência resultou na epidemia da microcefalia. Já que ainda não foi identificado o verdadeiro vilão, uma das formas de investigação seria por eliminação, verificando a carteira de vacina das mães que tiveram o caso da microcefalia. Seria uma possibilidade de eliminar as possíveis causas. Pode até ser uma teoria de conspiração, mas se soubéssemos que o caso da microcefalia pudesse causar o tamanho estrago, teria a possibilidade da causa da microcefalia seja algum terrorismo biológico? Quem se beneficiaria caso a Olimpíadas seja boicotado por uma epidemia? Quem se beneficiaria caso o turismo fracassasse no Brasil, eliminando as possibilidades de incentivo à economia? Eu me lembro que na escola primária aprendi que uma das causas do extermínio dos índios na época do descobrimento foi a proliferação de um vírus da gripe. Aquela proliferação do vírus foi um ataque biológico que os exploradores provavelmente tinham conhecimento, pois a Europa já havia passado por epidemias como a peste negra, entre outras epidemias. E uma das empresas mais proeminentes em manipulação genética é a Monsanto. Os americanos investem pesado nas pesquisas sobre a manipulação genética e a Monsanto é uma das principais detentoras desta tecnologia. Na época da Guerra Fria, a Monsanto desenvolveu um produto para eliminar todo obstáculo de vegetação onde os vietnamitas podiam se esconder. Atualmente, esta terra é improdutiva e contaminada. Alimentos cultivados nesta terra são potencialmente cancerígenos. Se fizer uma busca no YouTube, verá muitos assuntos relacionados a Monsanto. É muito provável que o nosso nível de envenenamento alimentar seja muito mais perigoso do que casos de microcefalia. E uma das alternativas para poder escapar dos venenos da Monsanto é cultivar a sua própria horta. Atualmente existem técnicas de aquaponia e hidroponia que proporcionam um cultivo prático sem exigências de grandes espaços. Podemos dizer que o nosso país está numa maré de má sorte, ou podem provocar mais crises para afundar mais as perspectivas de crescimento. A queda dos preços do petróleo. Alguém imaginou que o preço do petróleo iria chegar aos patamares atuais? Mas a dúvida é, será que o petróleo voltará às escaladas da alta, ultrapassando a máxima anterior? Se você acredita que o preço do petróleo voltará a subir, então sabe que é hora de comprar as ações da Petrobras. Quando se tem um produto que é altamente recomendado pelo mercado, pelas leis da procura e oferta, seriam de altas suscetíveis. Mas quando alguém derruba os preços deste bem, tem uma grande possibilidade de tentar eliminar os concorrentes, pois sobrevive aquele que consegue arcar com os prejuízos. Um produto depreciado exige o outro bem para poder ponderar os valores. E não é à toa que o preço do ouro tem disparado. Espertos foram aqueles que fizeram as mudanças do seu investimento. Uma jogada dessas, você praticamente refaz as regras do jogo.
Foi o caso do sal nos tempos antigos, das tulipas de Holanda e agora o petróleo. E outro mercado que pode dar um turnover em breve é o mercado imobiliário. As altas dos preços dos imóveis já não acompanham a inflação e os preços têm despencado. Segundo uma pesquisa recente, 41% dos imóveis vendidos tiveram distratos. Muitos entraram, inclusive, com ação para pedir o ressarcimento das depreciações do preço. Pela minha experiência, vai ser difícil de comprador ganhar a causa. Mas com certeza os incorporadores oferecem possibilidade de downgrade para poder satisfazer o cliente. Eu digo que agora é a hora de comprar por dois motivos. Um apartamento de 120 metros que você pagou por volta de 600 mil alguns anos atrás, hoje você deve pagar uma média de 9.500 um metro quadrado num bairro excelente em São Paulo. Considerando que o dólar na época era por volta de 1,70, o comprador desembolsou o equivalente a 352 mil dólares para adquirir o imóvel. Isso sem contar a correção monetária e nem o financiamento bancário. Com este mesmo valor, o comprador pode comprar um apartamento de 120 metros pronto nos dias de hoje e ainda ficar com uma média de 270 mil reais para outros investimentos, contando com a correção monetária e os juros bancários. O segundo motivo é porque eu ainda trabalho com o mercado de imóveis e eu vejo um potencial de alta em breve. Caso queira mais informações sobre o mercado imobiliário, sinta-se à vontade de me procurar. E o governo estuda um pacote de incentivos para poder movimentar o setor da construção civil. Esta medida pode trazer mudanças significativas para o mercado. Uma coisa eu tenho certeza, assim como o petróleo, que pode dar um turnover a qualquer momento, eu acredito que o aquecimento do mercado imobiliário vai acontecer muito antes do que o petróleo. Provavelmente você deve achar que estou vendendo meu peixe, pois a renda fixa rende muito mais e tem sido um dos melhores investimentos. Concordo que tem razão, mas se atente a não ultrapassar os valores e violar as regras do FGC. Assim como muitas pessoas acreditam que o Lula é inocente e tudo passa de uma perseguição política, com certeza haverá críticas sobre a teoria de conspiração da microcefalia e talvez as acusações das práticas de intoxicação da Monsanto. Jamais tive a intenção de mudar a sua opinião, apenas uma visão sob um ângulo diferente. Recentemente, uma nova religião, cujo um dos principais seguidores é o astro hollywoodiano Tom Cruise. A cientologia tem atraído inúmeros fiéis com promessas de mudanças na sua vida, desde que contribua a sua renda e faça serviços colaborativos pela seita. Relatos de ex-seguidores da cientologia alegam que muitas vezes sofriam de maus tratos físicos e até psicológicos. É claro que a cientologia teve seus meios de manipular a mente dos seus fiéis, e esses seguidores fanáticos acreditam que é uma blasfêmia e infernizam a vida destes ex-seguidores. Como eu havia mencionado em análises anteriores, eu não gostaria de entrar em discussões sobre política e religiões, pois são assuntos pessoais. Mas veja com olhar construtivo e absorva aquilo que possa ser útil para o seu progresso. Enfim, tendo o mesmo propósito e unindo as forças, eu tenho certeza que sobressairemos da crise, por pior que ela seja, assim como o combate ao mosquito Aedes aegypti. Gostaria de alertar a todos sobre a nova onda de crimes nas eras digitais. Recentemente, um grupo de cybercriminosos tem sequestrado redes privadas de empresas para poder pedir resgates. O caso recente que cheguei a acompanhar era de um hospital que teve sua rede infectado e sequestrado pelos cybercriminosos. O hospital decidiu negociar o valor do resgate
e pagar por ela para evitar que toda a rede interna seja comprometida. Este é apenas mais um de muitos variantes dos crimes da era digital. O conselho é que, da mesma forma que a internet se tornou uma ferramenta crucial para nossas atividades, ela também é uma das vilãs que pode comprometer com o seu sossego caso abra e-mails ou mensagens maliciosos. Espero que essa análise tenha ajudado a refletir e nos prepararmos para um progresso construtivo em momentos de oportunidades. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica, peço a sua colaboração para que esta análise possa ser aprimorada. Obrigado.